Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo leitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 285, é o nosso quarto dia no período da revolta dos Macabeus. Hoje vamos ler o capítulo 4 de 1 Macabeus, os capítulos 10, 11 e 12 de Eclesiástico, e Provérbios 22, versículos de 9 a 12. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhá-la usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos utilizar a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje é o dia 285. Vamos ler Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 4, Eclesiástico, capítulos 10, 11 e 12 e Provérbios 20, versículos de 9 a 12. O primeiro livro de Macabeus, capítulo 4. Gorgias empreendeu a marcha de noite com 5.000 homens de infantaria e 1.000 cavaleiros escolhidos, com a intenção de cair sobre o acampamento judaico e esmagá-los de improviso. Gente da Acrópole de Jerusalém lhe serviam de guias. Mas Judas ficou sabendo e também se pôs em marcha com seus guerreiros para esmagar o exército real que permanecia em Emaús, enquanto alguns batalhões estavam longe do acampamento. Quando Gorgias chegou de noite ao acampamento judaico, não encontrou ninguém. Pôs-se a buscá-los pela serra, pensando que fugissem dele. Ao amanhecer, Judas apareceu na planície com 3.000 homens, embora sem escudos ou espadas, como havia desejado. Quando viram o acampamento pagão fortificado, bem defendido, rodeado pela cavalaria, com tropas aguerridas, Judas estimulou seus homens. Não temais seu número, nem vos assusteis diante de seu ímpeto. Recordai como se salvaram nossos antepassados no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com um exército. Gritemos ao céu para que nos favoreça, lembrando-se da aliança com nossos pais, para que esmague hoje esse exército diante de nós. Assim, todas as nações reconhecerão que há alguém que resgata e salva Israel. Quando os estrangeiros levantaram a vista e os viram vir de frente, saíram do acampamento para a batalha. Os homens de Judas tocaram para o ataque, e a batalha começou. Os pagãos foram derrotados e fugiram para a planície. Mas todos os que ficaram para trás caíram mortos à espada. Os homens de Judas os foram perseguindo até Gazer e as planícies da Idumeia, Azoto e Jâmina. Causaram-lhes umas 3.000 baixas. Quando Judas e seu exército deixaram de persegui-los, Judas advertiu a tropa. Não tenhais avidez pelos despojos, porque nos resta outra batalha. Gorgias e seu exército estão no monte aí perto. Agora enfrentai o inimigo e lutai. Depois podereis colher os despojos tranquilamente. Ainda estava falando quando surgiu no monte um esquadrão. Mas ao ver que os seus haviam fugido e que o acampamento estava queimando, como o provava a fumaça que se via, ficaram completamente desmoralizados, e quando viram o exército de Judas na planície, disposto para o combate, fugiram todos para o território filisteu. Então Judas voltou para saquear o acampamento. Colheram muito ouro, prata, roupa de púrpura vermelha e violeta e muitas riquezas, e regressaram cantando louvores a Deus. Porque é bom, porque é eterna sua misericórdia. Israel conseguiu nesse dia uma grande vitória. Os estrangeiros que escaparam com vida foram comunicar a Lísias o que havia acontecido. Lísias, ao ouvi-lo, ficou transtornado de pesar, porque não havia acontecido com Israel o que ele queria. Nem o plano havia saído conforme o rei ordenara. Por isso, no ano seguinte, recrutou 60.000 soldados a pé e 5.000 cavaleiros para lutar contra os judeus. Chegaram a Idumeia e acamparam em Betsur. Judas saiu para enfrentá-los com 10.000 homens, e ao ver aquele exército tão poderoso, rezou. Bendito és, Salvador de Israel, que quebraste o ímpeto daquele gigante por meio de teu servo Davi, e entregaste o acampamento filisteu em poder de Jonatas, filho de Saul, e de seu escudeiro. Entrega, pois, esse exército em poder de teu povo Israel. Que sua infantaria e sua cavalaria sejam sua vergonha. Põe-lhes medo, faze que se derreta seu poderio e cambaleiem com a derrota. Derruba-os com a espada de teus amigos,
que te cantem com hinos todos os que conhecem teu nome. Enfrentaram-se, e o exército de Lísias perdeu uns 5.000 homens na batalha. Quando Lísias viu a derrocada de suas linhas de combate e a coragem dos homens de Judas, dispostos a viver ou morrer nobremente, partiu para Antioquia, a fim de recrutar mais mercenários, com a intenção de voltar a Judá. Purificação do templo. Judas e seus irmãos propuseram: agora que derrotamos o inimigo, subamos para purificar e consagrar o templo. Toda a tropa se reuniu e subiram ao Monte Sião. Viram o santuário desolado, o altar profanado, as portas incendiadas, o mato crescendo nos átrios como matagais numa ladeira e as dependências do templo destruídas. Rasgaram as vestes e fizeram grande luto, jogando cinza na cabeça, e prostrando-se com o rosto por terra. Ao toque de corneta, gritaram ao céu. Judas ordenou a seus homens que ficassem atacando os que estavam na Acrópole, até que terminassem de purificar o templo. Escolheu sacerdotes sem defeito corporal, observantes da lei, que purificaram o templo e jogaram no lugar imundo as pedras que o contaminavam. Depois deliberaram o que fazer com o altar dos holocaustos profanado e tiveram uma boa ideia: destruí-lo. Dessa forma, não lhes serviria de opróbrio pelo fato de os gentios o terem profanado. Então o destruíram e colocaram as pedras no monte do templo, no lugar escolhido, até que viesse um profeta e resolvesse o caso. Depois tomaram pedras não talhadas, como manda a lei, e ergueram um altar novo, igual ao anterior. Restauraram o templo e consagraram o interior do edifício e os átrios. Renovaram todos os utensílios sagrados e colocaram no templo o candelabro, o altar do incenso e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro para que alumiasse o templo. Quando puseram pães sobre a mesa e correram a cortina, todo o trabalho ficou terminado. No ano 148, no dia 25 do 9º mês, dezembro, madrugaram para oferecer um sacrifício, segundo a lei, no novo altar dos holocaustos recém-construído. Voltaram a consagrá-lo no aniversário do dia em que os pagãos o haviam profanado, cantando hinos e tocando cítaras, alaúdes e símbolos. Todo o povo se prostrou por terra, adorando e louvando a Deus que lhes havia dado êxito. Durante 8 dias celebraram a consagração, oferecendo com júbilo holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Decoraram a fachada do templo com coroas de ouro e escudos. Consagraram também o portal e as dependências, pondo-lhes portas. O povo todo celebrou uma grande festa que cancelou a afronta dos pagãos. Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, determinou que se comemorasse anualmente a nova consagração do altar com festejos solenes durante 8 dias, a partir de 25 de dezembro. Nessa ocasião, construíram em torno do Monte Sião muralhas altas com torreões para impedir que os pagãos chegassem e as destruíssem como haviam feito outrora. Judas instalou aí uma guarnição para defender o monte. Também fortificou Bet-sur para que o povo estivesse defendido pelo lado da Idumeia. O livro de Eclesiástico, capítulo 10. Governante prudente educa seu povo. Uma boa administração é ordenada. A tal governante, tais ministros. A tal prefeito, tais habitantes. Um rei dissoluto arruína a cidade. A prudência dos chefes povoa a cidade. Nas mãos de Deus está o governo do mundo. Estabelece sobre ele o homem oportuno. Nas mãos de Deus está a autoridade do homem. Ele confere sua majestade ao soberano. Soberba. Não devolvas o mal ao próximo por ofensa nenhuma. Não andes pelo caminho da soberba. A soberba é odiosa ao Senhor e aos homens. Ela é para os dois delito de opressão. O império passa de nação a nação por causa da violência e da soberba. Por que se ensoberbece o pó e cinza, se ainda em vida suas entranhas apodrecem? Um leve mal-estar e o médico perplexo, hoje rei, amanhã cadáver. Morre o homem e herda vermes, lombrigas, larvas, insetos. A soberba começa por um homem rebelde quando seu coração se afasta de seu Criador, pois o pecador é poço de insolência e fonte que emana planos perversos. Por isso, Deus lhe envia terríveis pragas
e o castiga até acabar com ele. Deus derrubou do trono os soberbos e sobre ele fez sentar-se os oprimidos. O Senhor arrancou as raízes dos povos e em seu lugar plantou os oprimidos. O Senhor apagou as pegadas dos povos e os destruiu até os alicerces. Apagou-os do solo e os aniquilou, e acabou com seu nome na terra. Não é digna de nome a insolência, nem a crueldade do nascido de mulher. Valor do homem. Uma linhagem honrada, a linhagem humana. Uma linhagem honrada, os que respeitam a Deus. Uma linhagem nojenta, a linhagem humana. Uma linhagem nojenta, os que violam a lei. Entre irmãos, o mais velho é mais honrado. Deus, porém, aprecia quem o respeita. Forasteiro ou estrangeiro, estranho ou pobre, sua honra é respeitar Deus. Não se deve desprezar o pobre sensato, nem se deve honrar o homem violento. Príncipe, governante e juiz recebem honra, mas ninguém é maior de quem respeita a Deus. Escravo sensato será enaltecido, escravo hábil não terá de que se queixar. Não te creias sábio ao realizar teus negócios, nem te glories em tempo de necessidade. Quem trabalha e vive com folga é melhor de quem se gaba e carece de pão. Filho meu, conserva tua honra com modéstia, e te darão os bens que mereces. Quem absolverá aquele que se declara culpado? Quem respeitará aquele que se deprecia? Há pobres respeitados por sua sensatez, há homens respeitados por suas riquezas. Respeitado por sua riqueza? Como? Desprezado por sua pobreza? Como? Quem é respeitado na pobreza, quanto mais na riqueza. Quem é desprezado na riqueza, quanto mais na pobreza. Capítulo 11. Aparências e julgamento de Deus. Pobre sensato anda de cabeça erguida e sentará entre os nobres. Não louves um homem por sua beleza, nem o desprezes por sua feiura. A abelha é a menor entre os que voam, mas a sua colheita é a mais seleta. Não rias da capa desgastada, nem zombes de pesares cotidianos. Porque as obras do Senhor são admiráveis, e as ações dele inexplicáveis para os homens. Muitos miseráveis sentaram em tronos, e quem não imaginava cingiu diadema. Muitos chefes foram abatidos, e também nobres caíram em poder de outros. Não critiques antes de averiguar. Examina primeiro, e depois julgarás. Filho meu, não respondas antes de escutar, e não me interrompas no meio do discurso. Não te entretenhas em coisas sem importância, nem te metas em pleito de arrogantes. Filho meu, não multipliques tuas ocupações. Quem anseia enriquecer-se, não ficará impune. Filho meu, se não corres, não chegarás. Se não buscas, não o encontrarás. Há quem trabalha, sua e corre, e apesar disso, chega tarde. Outro é pobre e andarilho, carece de tudo e está farto de miséria, mas o Senhor o observa para o bem e o levanta do lixo. Ele o faz levantar a cabeça e muitos se assombram ao vê-lo. Bem e mal, vida e morte, pobreza e riqueza vêm do Senhor. Sabedoria, prudência e sensatez procedem do Senhor. Castigo e caminho reto procedem do Senhor. A ignorância e a escuridão foram criadas para os criminosos, e o mal acompanha os perversos. Mas o dom do Senhor é para o justo, e seu favor assegura o êxito. Um se faz rico à força de privações, e lhe toca essa recompensa. Quando diz, agora posso descansar, agora comerei de minhas reservas, não sabe quanto tempo passará até o deixar para outro e morrer. Filho meu, cumpre teu dever, ocupa-te dele, envelhece em tua tarefa. Não admires os malfeitores, espera no Senhor e aguarda sua luz. Porque o Senhor pode julgar oportuno enriquecer o pobre num instante. A bênção do Senhor é a sorte do justo, e a seu tempo floresce sua esperança. Não digas, já resolvi meus assuntos, e agora o que me resta? Não digas, já tenho bastante, que mal me pode acontecer. Um dia feliz faz esquecer a desgraça, um dia infeliz faz esquecer a felicidade. Fácil é para Deus, na hora da morte, pagar ao homem sua conduta. Um mau momento faz esquecer os prazeres. O fim do homem declara quem ele é. Não declares ninguém feliz antes de te informares.
Seu fim mostrará se ele é feliz. Não declares ninguém feliz antes que ele morra. No fim se conhece o homem. Cautela com o desconhecido. Não introduzas qualquer um em tua casa. O vendedor ambulante conhece muitas manhas. Como cesta cheia de pássaros, suas casas estão cheias de fraudes. Como pássaro fechado na cesta, é o coração soberbo. Espreita sua presa como lobo. Quantos são os delitos do cobiçoso? Como o cão, ele devora uma casa. O cobiçoso é violento, chega e pleiteia todos os bens. Como o urso, o vendedor ambulante espreita a casa dos insolentes. Como espião, ele busca um ponto desguarnecido. O murmurador converte em mal o bem e conta falsidades de tuas riquezas. Uma faísca acende muitos carvões, o perverso espreita para matar. Guarda-te do mal, que gera males, e te lançará uma infâmia perpétua. Não te associes ao perverso, pois torcerá teu caminho e te afastará de teus parentes. O vizinho desconhecido desviará tua conduta e te distanciará de teus familiares. Capítulo 12. Cautela em favorecer. Se fazes o bem, olha a quem, e poderás esperar algo de teus benefícios. Faze o bem ao justo e obterás recompensa, se não dele, ao menos do Senhor. Nada se ganha ajudando o perverso, pois ele não agirá com retidão. Duplo mal receberás em tempo de necessidade, por todo o bem que lhe fizeste. Não lhe des armas, pois as voltará contra ti. Porque Deus detesta o injusto e se vinga dos perversos. Dá ao bom, recusa ao perverso, alivia o atribulado. Não des ao arrogante. O inimigo. Na prosperidade, ninguém conhece o amigo. Na desgraça, o inimigo não se oculta. Na prosperidade, até o inimigo se torna amigo. Na desgraça, até o amigo se afasta. Nunca confies no inimigo. Sua maldade é como o bronze que se oxida. Mesmo que te dê atenção e se porte com modéstia, tem cuidado e desconfia dele. Faze como quem limpa um espelho. Ele não poderá causar-te dano, e tu verás em que vai dar seu zelo. Não lhe des um lugar ao teu lado, porque te dará um empurrão e ocupará teu lugar. Não o faças sentar à tua direita, porque procurará ocupar teu assento. Então me darás razão, gemendo ao compasso de teus gemidos. Quem se compadece do encantador mordido, ou de quem se aproxima da fera carniceira? O mesmo acontece a quem se associa ao arrogante e se mancha com seus delitos. Enquanto anda contigo, não se revela a ti. Quando cais, não se agacha para livrar-te. Enquanto estás de pé, não se manifesta. Quando tropeças, não se contém. O inimigo fala com lábios melosos e por dentro planeja traições sinistras. O inimigo chora com os olhos, mas ao chegar sua ocasião, não se sacia de sangue. Sucede uma desgraça para ti, e aí o encontras. Fingindo apoiar-te, ele te passa rasteira. Depois sacode a cabeça, agita a mão, e falando entre dentes, muda de expressão. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículos de 9 a 12. O generoso será abençoado, porque repartiu seu pão com o pobre. Expulsa o insolente, a contenda sumirá, e cessarão brigas e insultos. O rei ama um coração limpo e aprecia um falar atraente. Os olhos do Senhor guardam o saber e fazem fracassar as palavras do traidor. Pai do céu, nós te louvamos e glorificamos. Te agradecemos muito, Senhor Deus. Muito obrigado por essa bênção. A bênção desse novo dia, a bênção da tua palavra, a bênção dessa história de Judas Macabeu e desses fiéis judeus de Israel que estavam lutando por ti. Sabemos que, enquanto Judas Macabeu e seus irmãos lutavam contra os gregos, a nossa batalha não é contra carne e sangue. Nossa batalha é contra os principados e potestades. E assim como tu deste a Judas Macabeu e seus irmãos a vitória sobre seus inimigos, tu nos dás a vitória sobre os principados e potestades. Tu nos dás a vitória sobre o domínio de Satanás. Tu nos dás a vitória sobre o mal no mundo através do teu Filho Jesus Cristo. E é através dele fazemos essa oração. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a leitura de hoje foi muito legal, né? No capítulo 4 de 1 Macabeus, você pode ter notado que, foi a história do Hanukkah. Caso você não tenha notado, agora você já tá sabendo. Que vimos lá Judas Macabeu e o povo de Israel, seus irmãos, lutando contra Gorgias e os gregos. E é impressionante, né? Como com um exército pequeno, esses homens conseguem derrotar um exército maior, mais bem financiado, né? Porque eles tinham toda uma cavalaria, milhares de cavaleiros. E Judas e seus homens conseguem derrotar essa cavalaria. E como e por que isso acontece? Bom, pela mesma razão pela qual o povo de Israel conseguiu derrotar outros exércitos. Porque Deus estava com eles. Deus lutou ao lado deles. E assim, é interessante porque uma coisa a se notar é que essa história que lemos é de apenas algumas centenas de anos antes de Cristo. Então é meio que recente em comparação com tempos de Abraão, Isaac, Jacó e Josué liderando o povo de Israel à Terra Prometida. E quando alguma coisa aconteceu muito tempo atrás, podemos pensar, acho que Deus, muito tempo atrás, deu a Josué e aos israelitas, a Davi e aos israelitas a vitória em batalha. Mas quando é algo mais recente, você pensa, peraí, então isso ainda acontece, Deus ainda tá lutando por eles. Porque, isso aconteceu agora há pouco. Bom, 2100 anos atrás, mais ou menos, mas, assim, é recente em comparação com outras histórias. E nos desafia a ver as coisas através dos olhos de Deus, em vez de como normalmente as vemos. Acho que muitos de nós vemos as coisas através dos olhos do poder. Porque quantas vezes nos sentimos frustrados quando pensamos em política ou assistimos às notícias e vemos o que está acontecendo no mundo, e isso abala a gente porque a gente esquece de dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está agindo nessas situações, nessas coisas que estão acontecendo. Então me mostre a forma como o Senhor está trabalhando através disso, porque eu sei que o Senhor age através de todas as coisas, e se eu não conseguir ver, eu estarei perdendo uma parte extremamente importante do que está acontecendo. Senhor, me ajude a não enxergar apenas a superfície, mas sim enxergar e entender profundamente esses eventos. Mas aqui no capítulo 4 de 1 Macabeus, vemos o Senhor vindo em auxílio de Judas Macabeu e seus irmãos. Aliás, eles chegam a Jerusalém e uma das... isso aqui diz muito sobre Judas Macabeu e aqueles que lutaram com ele. Que eles realmente desejavam honrar o Senhor, desejavam adorar o Senhor. Porque eles gastam seu tempo. Lembra que Neemias, Ageu e Zacarias também, eles tiveram que lembrar o povo que, olha, vocês voltaram para Jerusalém para reconstruir os muros, vocês voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo. Então, bora começar, né? E aqui, Judas Macabeu e seus homens não precisam ser lembrados do porquê estão lutando. Eles entram em Jerusalém e começam a chorar por ela ter sido destruída e imediatamente restauram o templo, o mais rápido possível. E assim, como eu havia dito já, no final do capítulo 4, temos a instituição do Hanukkah. E isso é muito interessante, né? Porque tínhamos as festas judaicas originais, que foram dadas ao povo de Israel através de Moisés. E agora, aqui temos duas novas festas judaicas, que foram dadas nos últimos 2 livros que lemos, né? Em Esther, vimos a festa de Purim, né? E aqui em Macabeus temos a festa de Hanukkah. E eu acho isso interessante que... agora temos mais 2. Enfim, indo para Eclesiástico. E eu espero que não esteja sendo muito difícil passar por Eclesiástico. Ele é um dos livros que, como eu disse alguns dias atrás, ajuda bastante ter a Bíblia na mão para ler e refletir sobre certas passagens e como elas se conectam. Porque ele é meio que ler provérbios tudo de uma vez, ao invés de ler como estamos fazendo, e lendo uns 4 versículos por dia. Aqui a gente está lendo 3 capítulos de Eclesiástico por dia. Mas aqui vemos vários conselhos e... eu acho que eu já comentei sobre isso, mas eu não sei se eu deixei claro. O contexto do livro e desses conselhos é um pai tentando ensinar seu filho a caminhar com sabedoria nesse mundo, né? A viver a vida sabiamente. Eu acho isso muito interessante porque, por exemplo, no capítulo 10, vamos destacar algumas coisas. No capítulo 10, o pai diz, basicamente para todos nós, né? No versículo 9, diz: por que ensoberbece o pó e cinza? E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes nós dizemos... eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu criei isso, eu criei aquilo, e nós exaltamos a nós mesmos, ao invés de perceber que, peraí, eu sou pó, e ao pó retornarei. E aí o pai, o Ben Sirac, diz, por que se ensoberbece o pó e cinza, se ainda em vida suas entranhas apodrecem?
E nessa parte aqui na Bíblia da Grande Aventura tem uma nota dizendo que o grego tá meio obscuro. Mas mesmo assim, obscuro ou não, eu entendi o que ele quis dizer, né? Daí no versículo 17 do capítulo 10, ele fala lá sobre reis e nações e reinos. E diz, no versículo 17: apagou-os do solo e os aniquilou, e acabou com seu nome na terra. Eu lembro de alguns anos atrás, meu diretor espiritual, tipo assim, do nada, estávamos conversando, e eu não sei se a gente estava falando sobre meus projetos da internet ou algo assim, mas ele olhou pra mim e disse: sabe, ninguém vai se lembrar de você quando você morrer. E eu falei: ah, sim, padre, eu sei disso. E ele respondeu: não, não, não. Ninguém vai se lembrar de você depois que você morrer. Você não é Tomás de Aquino. E eu lembro de pensar, sim. E assim, eu agradeço muito por ele ter dito isso. E meio que não foi uma surpresa, porque é o tipo de coisa que, se você lê as escrituras, se você reza frequentemente, você entende isso. Diz aqui no versículo 17: ele acabou com seu nome na terra. E assim, quantos de nós conseguem se lembrar os nomes de nossos bisavós? E quanto a um tio bisavô ou uma tataravó, não tem como você lembrar de todas as gerações. Então, um dia, todo mundo será esquecido aqui na Terra. Eu lembro de ouvir uma frase que eu achei muito forte, que era que... E assim, isso não é uma ideia judaico-cristã, é só uma frase que eu achei interessante. Dizia que as pessoas morrem duas vezes. A primeira, quando morrem fisicamente, e a segunda é na última vez que alguém pronuncia o seu nome. E de certa forma faz sentido, né? Um dia alguém vai pronunciar o seu nome, ou o meu, pela última vez. E cara, isso é muito bom de se lembrar, porque isso nos afasta do orgulho, isso nos faz ter mais humildade. E eu acho incrível como no capítulo 10 ele faz uma distinção entre aqueles que são poderosos aos olhos dos homens e aqueles que são dignos de verdade, né? Ele fala sobre o príncipe e o juiz, o governante, que são honrados, mas nenhum deles é maior do que aquele que teme o Senhor. Isso ele diz lá no versículo 24. E eu gosto demais do que diz no versículo 26. Não te creias sábio ao realizar teus negócios, nem te glories em tempos de necessidade. Sensacional. E a gente poderia falar mais disso, mas eu quero destacar mais uns dois, tá? No capítulo 11, nos versículos 1 a 6, tem muita coisa boa, né? Conselhos ótimos de um pai para o filho, ou de uma mãe para a filha. Versículo 2, ele diz: não louves um homem por sua beleza, nem o desprezes por sua feiura. É quase como o que o Senhor disse a Samuel quando ele foi até os filhos de Jessé, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor enxerga o coração. Versículo 4. Não rias da capa desgastada, nem zombes de pesares cotidianos, porque as obras do Senhor são admiráveis, e as ações dele inexplicáveis para os homens. Então, de novo, aquela ideia de que há algo acontecendo além da superfície, além do que nós vemos, né? Versículo 5. Muitos miseráveis sentaram em tronos, e quem não imaginava cingiu diadema. De novo, a ideia da humildade, né? Muitas pessoas que ninguém jamais pensou se tornaram reis. Versículo 6 continua. Muitos chefes foram abatidos, e também nobres caíram em poder de outros. Agora, a última coisa. E a gente poderia ir pro capítulo 12, que trata de amigos e inimigos e... Bom, é basicamente um pai dizendo pro filho: não faça amizade com qualquer um. Mas, ainda no capítulo 11, no versículo 7, diz: não critiques antes de averiguar. Examina primeiro e depois julgarás. E, cara, quantas vezes nós não saímos acusando os outros sem nem ter certeza do que aconteceu? Daí, filho meu, não respondas antes de escutar e não interrompas no meio do discurso. De novo, né? Falando de uma coisa que nós fazemos toda hora sem nem perceber. Que você tem uma opinião e aí você sai falando sem nem ouvir a outra pessoa terminar de falar. Não te entretenhas em coisas sem importância. Quantas vezes nos preocupamos com coisas que não temos influência nenhuma sobre, né? Podemos ficar super preocupados com essas coisas, mas a palavra do Senhor aqui nos lembra. Meu filho, não ocupe sua mente com esses assuntos. Foque onde eu te coloquei, concentre-se onde eu pus você para amar, para viver, para servir. Ai, bom demais, né? Isso sempre me pega porque eu sou assim. Mas eu espero que comigo destacando certos versículos no fim da leitura, dessa longa leitura, né? A gente tá lendo 3 capítulos de Eclesiástico por dia.
Espero que essa reflexão aqui do final te ajude a pensar e a refletir sobre a leitura que fizemos hoje. Mas chegamos ao fim do dia de hoje. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mark e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.